do livro Pão Nosso, capítulo 11. O bem é incansável. Psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas nas zonas do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nós entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais uma lição deste livro Pão Nosso. O bem é incansável. Vamos refletir um pouco mais sobre esta lição. Então, Paulo de Tarso, em sua carta, ele exorta aos companheiros de doutrina cristã para que eles não canseis de fazer o bem. Olha, isto parece que foi dito hoje, né? Parece que somos os mesmos, não melhoramos em nada. Então, Emmanuel fala aqui que muitas pessoas se dizem cansadas de fazer o bem. E ele diz que isto, na verdade, não existe, porque não procede de fonte pura. E esta questão de fazer o bem talvez seja, ou talvez não, com certeza ele coloca aqui, que é quando uma pessoa faz o bem com interesses. Então,
ela faz tudo por uma pessoa enquanto essa pessoa está ao lado dela, por exemplo, não é? Mas quando essa pessoa sai da vida dela, por uma razão ou por outra, que não vem ao caso, aí aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação que lhe era dedicada, se transforma em ódio, em descaso. É como se houvesse os extremos. Na verdade, há. Então é aquela pessoa que ama muito ou odeia muito. E é isto que Emmanuel nos exorta, para que nós possamos refletir sobre a questão do bem, que ele é incansável. Outra situação que também Emmanuel nos relata é quando nós fazemos o bem e logo após vem uma circunstância que o mal nos assaltam, né? Então, podemos pensar assim, é quando nós fazemos um bem para uma pessoa e logo depois ela mostra, não é, por alguma forma, uma pessoa ingrata. Então, ela se mostra na maior pura ingratidão, seja por palavra, seja por qualquer forma. Então, ele diz aqui que Jesus, desde a organização planetária, ele vem exercendo o seu ministério de amor, sem exaurir-se, não é? E, novamente, Emmanuel faz um relato para que nós nos coloquemos diante de um mestre, né? Nós vamos, então, falar de nós mesmos, dos casos pessoais. E todos os nossos desvios, criminosos, voluntários ou não, né? Jesus, né? O Cristo, sempre esteve com paciência e tolerância para com todos nós, estando sempre de braços abertos para estar sempre conosco, isto é, fazendo o bem incansavelmente. E conclui a lição dizendo que se ele, né, o Cristo, tem nos suportado e esperado através de tantos séculos, né, por que não podemos, nós outros, né, experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções? E durante poucos dias, né? Então, é preciso que nós atentemos para esse fato, porque o bem é incansável. E quando você pratica o bem sem esperar recompensa, aí sim você está praticando o bem. Porque, como disse no início da lição, se você pratica o bem esperando ter uma reversão, ou seja, resultados deste bem que você pratica, para que um dia essa pessoa possa te pagar, entre aspas, não é? De alguma forma, ficar sempre grata a você, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, nesse tipo de sentimento, então você não praticou bem. Você praticou uma troca. E aí você estará sempre pensando em retorno. Então, essa é a grande diferença quando você pratica um bem para uma pessoa e quando você pratica este bem que você está esperando um retorno. Então, assim como o amor, quando se tem o amor, ele liberta. O amor não prende, da mesma forma o bem. Se você ficar esperando um retorno deste bem, então você fez uma troca. E talvez aí o engano seja todo seu, porque você fez e ficou esperando a pessoa retornar o bem para você. E nessa questão do bem é muito interessante, porque nós temos que analisar os nossos sentimentos.
Porque quando se faz o verdadeiro bem, você não espera retorno. E, naturalmente, você até esquece. Porque se você fizer o bem para uma pessoa e ficar lembrando daquele bem que você fez, não é? Tentando ali se sentir melhor do que as outras pessoas por essa razão, também você não fez um bem. Porque o bem, ele é feito, ele é praticado naturalmente. Se faz o bem pelo bem. E esquece. Se amanhã a pessoa retornar a falar naquilo, você tem que realmente pensar e dizer, olha, não foi, aquilo foi uma coisa muito pequena que eu fiz e tal, e pronto. E não deixa a coisa crescer para você. Esta é a lição da noite, ou do dia, caso você esteja agora ouvindo. E agradeço muito você ter me ouvido. Espero que tenha aqui comigo assimilado alguma coisa, que este é o nosso objetivo. Um grande abraço.